Diretamente da emissora Inesp, apresentamos o Jornal É de Hoje. Boa noite, eu sou o Magnésio Pinto. Boa noite, sou Shakira Cheyenne e começamos mais um É de hoje. Retrospectiva 1998. Boa noite. Começamos mais um É de Hoje, onde tivemos uma retrospectiva do ano de 1998. A região do Sudeste enfrenta epidemia de dengue e o governo é acusado de negligência. Quebra-quebra no Congresso após a aprovação da reforma da Previdência. O Exército entra no combate aos incêndios nos campos e na floresta de Roraima. A região Sudeste enfrentou a maior epidemia de dengue. O governo foi acusado de negligência. Neste grande surto de dengue no Brasil em 1998, a maior taxa de incidência e o maior número de casos reportados, houve uma pandemia com mais de 500 mil casos no país. O vírus se espalhou por todo o país, com o Sudeste atingindo o maior número de casos. No dia 25 de março, o Exército entrou em combate aos incêndios nos campos e florestas de Roraima, provocados pelas queimadas e pelo fenômeno El Niño. Esse fenômeno são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água no Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Esses eventos modificam o sistema de temperaturas do Oceano Oscilação Sul. Seu papel no aquecimento global é uma área de intensa pesquisa ainda sem um consenso. Os efeitos do El Niño no Brasil, na região norte e nordeste, ocorre a diminuição de chuvas causando as secas no sertão nordestino e incêndios nas florestas da Amazônia. Na região sudeste, ocorre o aumento da temperatura média. E na região sul, o aumento da temperatura média e da precipitação, principalmente na primavera e no período entre maio e julho. Além disso, morre o deputado Luiz Eduardo Magalhães, aos 43 anos de infarto. Dom Paulo Evaristo deixa de ser arcebispo de São Paulo e é substituído por Dom Cláudio Rubens. Não atendendo a um conselho médico de fazer um exame que radiografa o coração. Sofreu um infarto, já na UTI do hospital, o exame foi feito. Tinha 4 lesões na coronária direita e 6 no lado esquerdo, e não uma lesão nas coronárias como era suspeitado. Às 20 horas do dia 21 de abril de 1998, Luiz Eduardo Marum de Magalhães estava morto. Na quarta-feira, 22 de abril de 1998, o corpo de Luiz Eduardo foi enterrado, em Salvador, depois de ser velado no Congresso na noite anterior. Laboratório denunciado por comercializar pílulas anticoncepcionais feitas com farinha. Leilão de privatização da Telebrás. Protestos em frente à Bolsa do Rio não impedem que 12 holdings de telefonia sejam vendidas por 22 bilhões. Em setembro, acontece a maior crise, a crise da Rússia, onde impactou diversas partes do mundo. E também o iatista Lars Grill tem a perna direita decepada. FHC é reeleito em primeiro turno com 53,6% dos votos válidos. Lula fica em segundo com 31,71%. José Serra parte para ataque e divulga uma nota em que critica os cortes orçamentais do Ministério da Saúde. Mendonça de Barros e Lara Rezende deixam o governo. O economista José Roberto Mendonça de Barros, secretário executivo da Câmara do Comércio Exterior, irmão do ministro Grampiado, também deixa o cargo. O FMI aprova empréstimo para que o Brasil não vá para o fundo do poço, juntamente com a Rússia. Os filhos da farinha. Anticoncepcional fajuto expõe o problema da falsificação de remédios no Brasil. Nesse ano de 1998, o laboratório farmacêutico Schering do Brasil virou notícia ao vir a público a informação de que mulheres haviam engravidado enquanto tomavam o anticoncepcional microvilar. Lotes lançados pela empresa no mercado entre janeiro e abril de 1998 eram, na realidade, pílulas feitas de farinha. Além disso, tribunais de vários estados condenam a empresa pelas gestações inesperadas. O problema ocorreu porque o laboratório estava testando uma nova máquina de embalagem. Os comprimidos, a princípio,
ativo utilizados nesse teste deveriam ser incinerados logo em seguida, mas foram desviados. As pílulas testes acabaram nas farmácias. O caso provocou grande polêmica. E também o iatista Lars Grill tem a perna direita decepada. Em Enseada de Camburi, Vitória, 6 de setembro de 98, durante a 44ª da Taça da Vitória de vela, a participação do velejador olímpico Lars Grill na disputa foi interrompida. Antes da largada, a segunda regata da competição, o barco de classe Tornado em que estava foi atingido pela lancha Laguna. A embarcação era conduzida pelo empresário Carlos Guilherme de Abreu. O cardápio da nossa empresa foi pensado especialmente nas pessoas que gostam de apreciar deliciosos petiscos e ter ao mesmo tempo novas experiências com a gastronomia local e internacional, acompanhadas de uma boa bebida e diversão. Na compra de 2 pratos, leve uma porção da fruta local mais apreciada, a jabuticaba. Véi, tá passando fome de jabuticaba lá de novo. Só come. Janaíne, você só come, cara. Fome de jabuticaba, Angar mata a sua fome. Aviãozinho da nativa balançar, balança, mas não cai, ninguém pode parar. Aviãozinho, zinho, 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 aviãozinho, aviãozinho. Você quebrou seu celular? Quebrei. Você quebrou seu celular? Quebrei. Tem certeza que você quebrou? Você se desestressou com ele? Não se estresse. A Restaurafone resolve o seu problema. Conheça a nossa loja. Estamos há mais de 11 anos no mercado. Já realizamos mais de 800.000 negociações. Sempre buscamos novas formas de atender nossos clientes, visando sempre um aprimoramento constante. Assistência técnica especializada em celulares, tablets, computadores e videogames. Venda de aparelhos novos e usados com garantia. Além de eletrônicos de informática, vendas de peças para lojistas. Contate-nos pelo WhatsApp, a Restaurafone resolve o seu problema. E vamos falar sobre a crise de 1998. A crise da Rússia, que também foi conhecida como moratória, foi a crise que resultou em uma devastação do rúbel e na declaração da moratória, até a renegociação da dívida externa. Vejamos mais na reportagem a seguir. Origem da crise. A crise russa de 1998, também conhecida como a moratória russa de 98, foi a crise que resultou em a desvalorização do rublo e na declaração da moratória, interrupção dos pagamentos externos, até a renegociação da dívida externa. Causas conjunturais da crise. Em 1997, a crise financeira asiática piorou sensivelmente a situação da Rússia, basicamente devido à redução da oferta de crédito internacional e à queda do preço das commodities agrícolas, minerais e energéticas exportadas pela Rússia. A escassez de crédito provocou os efeitos mais imediatos, sem conseguir novos empréstimos para pagar as dívidas com vencimento de curtíssimo prazo, que ultrapassavam 400 bilhões de dólares. Nem as de curto prazo, que chegavam a 800 bilhões até o fim de 1999, a Rússia decretou uma moratória da sua dívida externa e simultaneamente desvalorizou sua moeda, o rublo. E como foi essa crise no cenário mundial? Além da profunda crise econômica russa, a crise asiática provocou uma curta recessão global, que reduziu a demanda por commodities no mundo todo. O preço do petróleo chegou a cair abaixo dos 10 dólares durante algumas semanas de 98. Outra vítima foi o Brasil, que sofreu uma grande evasão de capitais, provocando um colapso em regime cambial, fazendo o real perder quase 2/3 do seu valor em menos de 2 meses. O ano em que o Brasil quebrou. As vendas de carne bovina e suína para a Rússia no ano até novembro somaram quase 2 bilhões, representando cerca de 55% das exportações brasileiras para o país.
Do outro lado da balança, as importações brasileiras da Rússia cresceram cerca de 10% por ano, somando até novembro cerca de 2,7 bilhões. O principal dos produtos comprados da Rússia são matérias-primas e insumos para a indústria como cloreto de potássio, dihidrogenosfato de amônio, alumínio, nitrato de amônio e diesel. A crise asiática de 97, seguida da crise russa de 98, apenas aceleraram as tendências, já que provocaram uma brusca queda no preço das commodities exportadas pelo Brasil e reduziram o crédito externo, dificultando a captação de dólares no exterior. Isso inviabilizou com a manutenção de câmbio desvalorizado como era o brasileiro até então. Os recursos obtidos internamente com as privatizações não eram mais suficientes e os juros elevados, além de inviabilizar o crescimento interno, não atraíam mais os capitais internacionais. O choque de preços no exterior fez esse desequilíbrio tornar ainda maior. Após as eleições de 98, o governo brasileiro iniciou os preparativos para a desvalorização da moeda doméstica. Boa noite, estamos aqui com o nosso economista Fred Wilson e hoje ele vai estar respondendo algumas perguntas sobre a crise desse ano. Boa noite, tudo bem, Fred? Boa noite, tudo bem. Olha, para começar a nossa entrevista, vamos perguntar qual foi o estopim para ter dado início à crise? Bom, o governo russo, devido à desvalorização do rublo, que é a moeda da Rússia, ele não tinha mais dinheiro para pagar a sua dívida interna, a dívida externa e nem para pagar funcionário, militar, escola e nem serviços básicos. Então esse foi o grande estopim da crise. Por que isso? Porque como a Rússia ela emprestou dinheiro de vários países e ela de repente falou que não vai pagar mais ninguém. Então podemos dizer que a Rússia tem um calote no mundo, que ela não vai pagar mais. Inclusive o Brasil foi afetado, porque ela emprestou dinheiro nosso e não vai pagar. Então, o grande estopim foi a desvalorização do dinheiro na Rússia, que é o rublo. E o que você acha sobre a relação do governo e sua atitude ou resolução da crise econômica? Bom, o Brasil foi pego de surpresa, como vários outros, e nós também temos dívidas internas e externas para pagar. Então, agora, o governo está tomando medidas, podemos dizer, drásticas, Faltam 11 dias aí para a eleição, onde FHC é candidato à reeleição, não sabemos se ele vai. E ele, junto com o economista Pedro Malan, o ministro da Economia, eles resolveram aumentar os juros do nosso país, então até em 70% isso pode estar chegando para o consumidor, e recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o Brasil vai emprestar dinheiro de um banco que empresta dinheiro para todos os países, para poder pagar suas dívidas agora, mas vai ficar devendo. Então, esse agora é o que o governo está tentando fazer para diminuir o impacto dessa crise no nosso país. E na sua opinião, você acha que essa crise vai ter alguma consequência futuramente? Se já está tendo no país, você pode explicar isso pra gente? Bom, se essa crise não melhorar, se as medidas que o governo está tomando não resolver, a crise tende a piorar, Ainda mais se o petróleo, que eles são o terceiro consumidor, E os Estados Unidos também foi afetado e eles têm capital lá. Então, se eles tiverem que vender, o título deles vai afetar ainda mais os países e o Brasil também. Então, se não forem tomadas medidas, o ano que vem, nós podemos ter desvalorização do real, porque o Brasil não vai ter dinheiro para pagar as dívidas, nem a que ele tinha interna, nem a externa, e muito menos agora que ele emprestou dinheiro do FMI para pagar as dívidas agora. Então, se a crise não for contida, ela vai, ano que vem, ela vai piorar mais e nós não estamos preparados para uma crise maior do que essa que nós estamos tendo. Eu venho agradecer ao nosso Fred, pelos esclarecimentos, pelas dúvidas sobre a crise e voltamos aos estúdios. O Qualifica Inesp é um projeto da Faculdade Inesp que se dedica à oferta de cursos de qualificação profissional que são rápidos, destinados a públicos distintos. Os cursos de extensão têm por objetivo oferecer formação rápida de aprimoramento em uma área determinada de atuação profissional. Os cursos de aperfeiçoamento são destinados a profissionais graduados que desejam maior conhecimento e atualização em uma área específica ligada à sua profissão e formação. Os
cursos profissionalizantes destinam-se a jovens que buscam o primeiro emprego ou pessoas que precisam de qualificação para a busca de oportunidades no mercado de trabalho. Os cursos oferecidos pelo projeto Qualifica Inesp são certificados pela Faculdade Inesp e atendem todos os requisitos legais para a oferta de cursos livres. Este projeto é coordenado pelas Professora Flávia Machado Fortes e Professora Flávia de Oliveira. Vem pra Inesp você também. Vocês encontram os melhores modelos, os melhores preços com a melhor condição de pagamento. Vem pra Honda você também. Vem! Vamos falar agora sobre as notícias dos famosos. Nasce a princesa dos baixinhos, a tão esperada pelo público, filha de Xuxa e do ator Luciano. É lançado Google e desperta curiosidade dos internautas. A música perde. O Brasil está em luto. Tim Maia e Nelson Gonçalves morrem. No dia de nascimento de Sasha, 28 de julho de 1998, aconteceu uma retrospectiva. Muita ansiedade, lágrimas, sorrisos e aquela imensa expectativa. A apresentadora Xuxa estava entusiasmada organizando as roupas de bebê no quarto de Sasha, nos últimos momentos da gestação. Naquele dia, o nascimento de Sasha foi a notícia de maior destaque. Foram feitas imagens exclusivas dentro do hospital. Visitas da família, das paquitas e de assessores teve em maior destaque. Detalhes como processos com direito a peso e medida de Sasha, curiosidades da decoração do quarto e cenas da sala de cirurgia também foram mostradas nas entrevistas. Lançamento de Google causa curiosidades em internautas. Seria uma revolução dos meios de comunicação? Uma empresa multinacional de serviços online e de software dos Estados Unidos. O Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publicidade pelo AdWords. A atividade principal é a internet, programas de computador e equipamentos de telecomunicações. A Alexa classifica o Google como o website mais visitado do mundo. O Google é classificado pela revista Fortune como o melhor lugar para se trabalhar. Aparece na posição como 6º ano consecutivo e é a marca mais valiosa do mundo de acordo com o ranking. O primeiro financiamento para a Google foi de uma contribuição de $100 mil em agosto de 98, de Andy, cofundador, dada antes do Google ter sido incorporado. No início de 98, quando ainda eram estudantes de graduação, Brian Page decidiram que o motor de busca que eles tinham desenvolvido tomava muito seu tempo a partir de pesquisas acadêmicas. Eles foram ao CEO da eSite e se ofereceram para comprar por $1 milhão. A empresa mudou sua sede para a Califórnia, lar de várias outras importantes startups de tecnologia do Vale do Silício. 99% da receita do Google é derivada de seus programas de publicidade. Além de seus serviços padrão de busca da web, o Google lançou ao longo dos anos uma série de ferramentas de produtividade online. Em médio do ano de 1998 foi o ano da malícia. Homens buscam a ereção garantida. Viagra foi um sucesso de público e os inventores ganharam o prêmio Nobel. O sildenafila foi sintetizada por um grupo de farmacêuticos que trabalhavam nas pesquisas do grupo Pfizer, nos Estados Unidos. Primeiramente foi estudada para o uso em hipertensão, alta pressão sanguínea. Se trata de sildenafila ou simplesmente sildenafil é um fármaco que é vendido sob os nomes de Viagra, usado no tratamento da disfunção erétil no homem, impotência sexual, e Revatil, usado no tratamento da hipertensão arterial pulmonar. No caso do Viagra, tem a apresentação de um diamante na cor azul Niágara.
Medicamento pioneira na moderna terapêutica da disfunção eréctil masculina, foi sintetizado originalmente pelo laboratório farmacêutico Pfizer. O Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia deste ano foi conferido ontem a 3 farmacologistas norte-americanos descobridores do princípio que possibilitou o desenvolvimento da droga contra a impotência Viagra. De tanta esperança, perdemos o título para eles. A taça tão esperada na Copa, a última do milênio. Perdemos de 3-0, mas é importante ressaltar que o Brasil ganhou do Chile de 4-1. As eliminatórias. Pela primeira vez, a Copa do Mundo teve 32 seleções. Foram 15 europeus, 5 sul-americanos, 5 africanos, 4 asiáticos e 3 representantes das Américas Central e do Norte. Dos campeões mundiais, apenas o Uruguai não se fez presente. O mascote. O galo Fotix foi um mascote mundial. O animal é um símbolo do país, e seu nome foi uma mistura de futebol com Asterix, a famosa personagem dos quadrinhos. O campeão. Um time sólido, de apoio local e genialidade de Zidane tornaram a França campeã mundial pela primeira vez em 98. A campanha teve altos e baixos, uma primeira fase impecável com 3 vitórias em 3 jogos, sofrimentos no mata-mata até o final, e a grande atuação na decisão, com vitória de 3-0 sobre o Brasil. Zidane fez 2 gols. O craque. Apesar dos acontecimentos da final, com o título, triunfo máximo de Zidane e a maior derrota de Ronaldo, o atacante brasileiro foi eleito o craque da Copa do Mundo. Ele teve a trajetória mais sólida do torneio. Fez 4 gols, 3 deles nas etapas eliminatórias, 2 na goleada de 4-1 sobre o Chile, nas oitavas de final, e outro no empate de 1-1 com a Holanda, nas semifinais, com posterior vitória nos pênaltis. Na decisão, porém, teve um mal-estar antes do jogo, quase não foi a campo e acabou tendo atuação apática. E a seleção brasileira, que acabou deixando o Mundial como vice-campeã, mas sem ter uma campanha brilhante. Foi 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. Na final, levou de 3-0 da França. E a decisão? A final da Copa do Mundo de 98 começou antes de a bola rolar. Ronaldo passou mal no hotel. O que efetivamente aconteceu com ele ainda é um mistério. Teria sido um princípio de convulsão? O maior craque do Brasil correu sério risco de não jogar a decisão. E quais são as curiosidades? E a Copa de 98, que teve até casamento, a brasileira Rosângela de Souza e o norueguês Olving se casaram bem no centro do gramado do estádio do Velódromo, em Marselha, antes da partida entre Brasil e Noruega. E o uso da placa que sinalizava o tempo de acréscimo aos torcedores foi a novidade na Copa de 1998. A Copa do Mundo do Milênio foi disputada com a França, que eliminou o Paraguai, Itália, Croácia e Brasil por 3-0. Brasil elimina também Holanda, Dinamarca e o Chile. Isso foi muito importante. Chile perdeu de 4-1 para o Brasil. Foi um resultado muito importante. Remédio do ano é lançado, Viagra, a ereção garantida. Os melhores modelos e com a melhor taxa de pagamento. Eu não lembro. Peraí, Jervis. Satanás, tu? Tá muito suja. É de hoje. Pega meu óculos. Pior, meu óculos tá limpo, minha filha. E vamos falar sobre a notícia dos famosos. Nasce hoje a princesa dos baixinhos, filha de Sasha Meneghel. Vai. Não, a gente tem que... Ué, filha, Frozen. Desligar o ventilador. Eu preciso ventilador aqui na minha cara. E vamos agora para notícias na vida do... Vamos falar sobre as notícias dos famosos. Nasce a tão esperada princesa dos baixinhos, filha de Sasha Meneghel. Gente, não conheço. E vamos para as notícias dos famosos. Nasce em julho aqui do Rio de Janeiro. Nossa. 2000 anos depois.
A Meu filha filho, de Xuxa Meneghel, você a fala- Sasha, você- filha de Luciano. E a mãe- O Brasil ganha de Chile por 4-1. Porém, o Brasil saiu na derrota de 3-0. Pô, Nossa, cadê o bonzão? e aí, tá certo? Ah, de novo. Só come. Janaíne, você só come, cara. Vai, tô com medo. Manga Inesp. Now the world